Sessão ordinária, 29 de setembro de 2025. Sob proteção de Deus, em nome do povo de Goianá, iniciamos nossos trabalhos. Presente nessa sessão ordinária, vereador Aline Flauzino, os vereadores André Luiz, Inácio Marques, Luiz Cláudio, Paulo Toledo, Rodinela Oliveira e Samuel Ciconelli. Justificativa, ausência Paulo de Pelinha. Convido o vereador Rodinelli para efetuar a leitura da Bíblia Sagrada no livro de Salmo 112. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e em que seus mandamentos tende grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Fazenda e riquezas haverá em sua casa. A sua justiça permanece para sempre. Os justos nascem a luz nas trevas. Ele é piedoso e misericordioso. E o justo bem irá o homem que se compadece, empresta e disporá as suas causas com juízo. Os vereadores receberam a cópia da ata da reunião ordinária ocorrida no dia 22 de setembro, assim coloca em discussão a ata. Os vereadores que concordam com a redação da ata permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura expediente dessa sessão ordinária. Boa noite a todos. Leitura do expediente, sessão ordinária, 29 de setembro de 2025. Pareceres concluído pela aprovação dos projetos de lei ordinária 036, 37 e 39 de 2025. O projeto de lei ordinária 36 de 2025, de autoria do vereador Luiz Cláudio, que dispõe sobre a criação do selo Empresa Amiga das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, destinado aos estabelecimentos comerciais e empresariais que adotem política interna de inclusão no mercado de trabalho. Projeto de lei ordinária 37 de 2025, de autoria do vereador Luiz Cláudio, que dispõe sobre a criação de espaços reservados em shows, apresentações artísticas e culturais, teatros, eventos esportivos e similares, para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no município de Goianá e da outras providências. Projeto de lei ordinária 39 de 2025, de autoria do prefeito de Goianá, que institui a Declaração Municipal de Direitos de Liberdade Econômica e regulamenta no município de Goianá os dispositivos da Lei Federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, da Lei Estadual nº 23.959, de 27 de setembro de 2021 e legislações correlatas que tratam da liberdade econômica. Projeto de Lei Ordinária 41 de 2025, de autoria do vereador Luiz Cláudio, que dispõe sobre a criação do programa Remédio em Casa, do município de Goianá e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 42 de 2025, de autoria do vereador Luiz Cláudio, que institui no âmbito do município de Goianá o programa Saúde em Movimento, destinado à promoção de atividades físicas orientadas para a população e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 43 de 2025, de autoria da vereadora Aline Flauzino, que dispõe sobre a inclusão de breve biografia ou referência histórica nas placas de denominação de logradouros públicos no município de Goianá e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 44 de 2025, de autoria do vereador Luiz Cláudio, que institui a Semana Municipal da Leitura e da Literatura no calendário oficial de eventos do município de Goianá.
Projeto de Lei Ordinária 45, de autoria do vereador André Luiz, que autoriza o Poder Executivo do município de Goianá a implantar o sistema de marcação de consultas médicas e exames através de aplicativo de celular e sítio eletrônico, denominado Saúde Mais Goianá, e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 46 de 2025, de autoria do excelentíssimo prefeito de Goianá, que dispõe sobre a prorrogação da vigência do Plano Municipal de Educação e da outras providências. A indicação 107, de autoria do vereador Fábio Rezende Patão, solicitando do prefeito de Goianá a instalação de quebra-molas na rua João de Souza Ribeiro, nas proximidades da residência das senhoras Penha e Sônia. Senhor presidente, está feita a leitura do expediente desta sessão. Declaro aberta a palavra livre para os vereadores sobre o projeto de lei ordinária 39 de 2025, liberdade econômica. O prefeito solicitou urgência na tramitação e por isso pergunto se todos os vereadores concordam de ser a data de tramitação excepcional, conferindo votação de forma conclusiva nessa reunião. Espero a manifestação dos vereadores. Tendo havido aceitação de todos, determino que o projeto de lei tenha votação exclusiva nessa reunião. Esse projeto é de liberdade. Pela ordem, senhor presidente. Esse projeto é de liberdade econômica, que já está com parecer do procurador jurídico. É uma lei que está regulamentada com legislação federal e tanto estadual. O que a gente estava em discussão no outro momento era quanto às leis orçamentárias, né, que o Wesley já esclareceu. Esse é de liberdade econômica. Esse é o primeiro turno. Então, estamos solicitando urgência, primeiro e segundo turno. Vamos pedir o Dr. Wesley, que está aqui, para fazer uma breve explanação e explicação sobre essa proposta. Doutor. Sim. Muito boa noite, senhores. Fala o microfone para nós aí, vai ficar gravado. Muito boa noite, senhores, senhoras, excelentíssimo presidente. Em relação à proposta feita pelo Poder Executivo, nada mais é do que a regulamentação dentro do território do município de Goianá da legislação federal que trata sobre a liberdade econômica, tá? Então, dentro do território do município de Goianá, a partir de então da aprovação e sanção dessa lei, existem alguns mecanismos que estão previstos dentro dessa norma proposta de que possa ser facilitado ao empreendedor, não apenas o pequeno empreendedor, mas também o microempreendedor, assim como os autônomos e o microempreendedor individual, para que, a partir de então, haja uma desburocratização. Então, todos os atos praticados pelo Poder Executivo, a partir de então, são no sentido de garantir que o pequeno empreendedor, o microempreendedor individual, possa exercer a sua atividade empresária de maneira o mais célere e mais desburocrático possível. Esses são os mecanismos regulamentando o que é uma norma federal e também uma norma estadual. Claro que nenhum desses empreendedores estão imunes aos regramentos relacionados às obrigações trabalhistas, patronais, assim como critérios ambientais e sanitários. Mas o objetivo é facilitar para que esse empreendedor, pessoa física ou jurídica, que tenha aquele espírito de investimento e que queira, inclusive, dar início ou regulamentar a sua atividade empresária dentro do município de Goianá, encontre o menor número de barreiras possível, para que seja viabilizado também de maneira célere, e as secretarias que analisem, as responsáveis pela análise, inclusive, desse pedido, desse requerimento de formalização e de matrícula e inscrição,
possa também garantir celeridade para que isso tramite da melhor forma possível, tá? Para atender essas demandas. Muito obrigado. Declaro aberta a palavra livre para os vereadores. Boa noite a todos, boa noite a quem está nos assistindo, boa noite à plateia e boa noite aos vereadores. Senhor presidente, eu vou deixar hoje indicação de duas indicações verbal, onde eu estou solicitando a limpeza de todas as ruas do bairro Progresso, inclusive os locais que possuem bueiro. Por causa do período das chuvas, eu tive vistoriando algumas ruas no bairro Progresso, os bueiros estão muito sujos, estão entupidos e está precisando fazer essa manutenção antes do período da chuva. Como já foi pedida a limpeza dos córregos em vários trechos, que no passado a gente já teve umas enchentes, eu estou pedindo então a limpeza de todas as ruas do bairro Progresso, inclusive os locais que possuem bueiros sejam limpos. E a complementação da iluminação pública em alguns locais que estão faltando, na rua José Martim Ribeiro, na rua Djalma Carneiro, a rua Luiz Braz Guedes e a rua Carlos Rodrigues de Souza. Então eu estou deixando essas duas indicações e vou pedir ao secretário Asa que faça para entrar na próxima reunião. No mais é só isso e agradeço já desde já e boa noite a todos. Boa noite a todos, boa noite a todos que nos acompanham aqui na plateia, que nos acompanham também pelas redes. Eu só gostaria de já explanar um pouco sobre o projeto de lei 043 de minha autoria, solicitando, que a gente sempre tem aqui aprovações de placas de nomes de rua e também, já temos as inúmeras placas de nomes de rua no nosso município. E essa proposta, ela tem a ideia de quê? De trazer uma breve biografia de quem é a pessoa que está sendo homenageada, porque eu acho que isso é muito importante para o contexto histórico, cultural do município, porque às vezes tem muito nome de rua que a gente nem sabe quem é aquela pessoa. Então, esse projeto, ele tem o intuito disso, de trazer essa breve biografia, uma coisa simplificada, mas que explique, quem é aquele homenageado, tal, porque tem muitas ruas e às vezes assim a gente nem sabe quem foi aquela pessoa. Claro que o nosso município ele veio de distrito de outro município, se emancipou, então tem alguns nomes que a gente muitas das vezes nem sabe. Eu falo mesmo, o nome da minha rua eu não sei quem foi o Altino Joaquim Sanches. Então assim, eu acho que a gente criar essa breve biografia, isso fica como uma forma de valorização da cultura de todos e todas do nosso município. E eu gostaria muito que os nobres edis apoiassem aí essa proposta, que eu acho que é de extrema relevância para o município. Mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Pela ordem, senhor presidente. Boa noite a todos. Boa noite a vocês que nos acompanham nessa casa, Gisele, Ricardo. Boa noite a vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite aos demais vereadores dessa casa, Gostaria de falar um pouquinho, através do projeto que a gente está apresentando, 045, da criação, de um aplicativo para marcação de consultas de transporte, da gente acompanhar a nossa fila através de um site da prefeitura, através de um aplicativo, quem sabe aí, para que forma que a gente garanta também a transparência também das marcações de consulta, a gente possa estar acompanhando a fila e planejando também a nossa vida, Semana passada a gente fez uma apresentação do projeto de lei a respeito das pessoas, com deficiência também, que às vezes os cuidadores também, e esse aplicativo a gente pode ajudar esses cuidadores também. Às vezes tem que sair de sua residência, se deslocar até a Secretaria de Saúde, às vezes pelo aplicativo. Hoje a nossa vida praticamente está no celular, presidente. Então, que a gente possa trazer a tecnologia e implementá-la de uma forma benéfica para a nossa população. Então, a gente apresenta esse projeto aqui de lei hoje, buscando dar essa comodidade à nossa população. Então, é isso que eu gostaria de estar trazendo neste projeto aqui.
a sua proposição também, vereadora, quem sabe a gente às vezes uma biografia mais longa, talvez no QR Code ao lado da placa também, está no seu projeto, né? Está no projeto, o QR Code ser elaborado pela Secretaria de Turismo do município e a gente deixar num site da Prefeitura explicando quem são esses homenageados e a breve biografia. Aproveitando, senhor André, só queria, do projeto 045, eu não entendi, ele é para marcação, né, isso? Marcação, transporte, marcação de transporte, acompanhamento da fila. Acompanhamento da fila também, então seria um projeto, um aplicativo amplo, você conseguiria acompanhar a fila das consultas de especialidade. Isso aí, logo, lógico, né, respeitando a lei de proteção de dados hoje, tudo isso bem elaborado, né? Porque a gente pega um papel hoje com um número de protocolo lá, que praticamente só nós sabemos, né? Então isso aí já garante pra gente que não seja explanado os nossos dados sensíveis, né? A população, então isso a gente já consegue ter um acompanhamento mais seguro, né? Então essa questão aí, presidente, agradeço aí pela oportunidade da palavra. Presidente, eu vou ser breve aqui, que eu fiz alguns projetos de lei, então eu vou comentar só 3 aqui para não estender muito, e a gente poderia até debater aqui, que são de suma importância. Projeto de lei 41, né, quando eu cito aqui remédio em casa, priorizando os idosos, os acamados, as pessoas que têm dificuldades de acessar o posto de saúde, seria de suma importância esse trabalho social do posto de saúde, inclusive na visita das agentes de saúde, né, dando total apoio a quem tem essa dificuldade para sair de uma zona rural, para sair às vezes de locais que não tem uma boa estrada, até no período de chuva. Então esse projeto de lei ficaria essencial no município, dando prioridade a essas pessoas. O projeto de lei 042 eu destino à promoção de atividade física, a melhor idade, aos jovens praticar esporte, as artes marciais, o desenvolvimento cultural do município, que ia ajudar muito a incentivar os jovens hoje, os idosos, a todos participarem da educação física, de uma caminhada, dos eventos promovidos até pela Secretaria de Esporte. E o projeto de lei também 044, que seria de suma importância, a Semana Municipal da Leitura e Literatura no calendário oficial da Secretaria de Educação, que incentivar o jovem a ler, a trocar ideia com os livros didáticos no colégio, nas escolas, na zona rural, e isso é de suma importância, um incentivo à leitura dos nossos jovens para a gente alcançar uma boa educação, e isso ficaria no calendário oficial da Prefeitura. No mais, eu vou comentar só esses 3. Muito obrigado e boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Só para deixar aqui também, é o nosso pesar, né, pelo falecimento do ex-vereador Quirinho, né, o Joaquim, que esteve nessa casa, né, durante o ano 2001 a 2016. Então, estender a toda a família aí, os nossos pesares aí, pelo falecimento deste vereador que foi tão importante para o nosso município. Senhor presidente, eu só gostaria de parabenizar o vereador Luiz Cláudio pelo projeto de lei, né, 044. Eu, enquanto professora, sei da importância da leitura na vida das pessoas e o quanto a gente incentivar a leitura na vida desses jovens, o quão é importante, porque infelizmente a gente tem visto hoje uma juventude se afastando muito dos livros, né? Com o avanço aí das tecnologias, tal. Então, assim, acaba que a juventude tem uma certa preguiça, até vamos se dizer, de ler, com o advento da tecnologia, hoje tudo tão mais fácil. Então, assim, é um projeto muito bacana para a gente estar incentivando aí nas escolas, em todos os espaços, eu acredito, não só os jovens, os estudantes, mas toda a população. Eu acho que o livro, ele traz, a leitura, ela traz uma gama de experiência enorme, que a gente viaja para inúmeros lugares, sem sair de dentro de casa, sem sair de onde a gente está com o livro.
Então, muito bacana, vereador Luiz Cláudio, esse projeto. Eu gostaria, para finalizar, de agradecer a pasta do meio ambiente, na pessoa da diretora Gisele, que nesse final de semana, juntamente com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Esportes, realizaram aí uma caminhada orientada e no qual a gente pôde plantar algumas mudas de árvores frutíferas e nativas para incentivar a sustentabilidade, né, no nossa comunidade, no nosso município. Então, essas árvores foram plantadas numa área de preservação, perto de algumas famílias, perto de uma família de um assentamento. A área foi escolhida pela diretora, pela Gisele, que escolheu essa área, e nós podemos doar algumas mudas para esse evento, para essa caminhada. Então, eu fico muito feliz de poder contribuir com a plantação dessas árvores, porque a gente está plantando o futuro. Plantar árvore é plantar água, é plantar sombra, é plantar um mundo mais sustentável, uma Goianá mais sustentável. Queria aproveitar e pedir ao senhor presidente, que está aqui hoje tomando o local aqui e dando atenção a nós, para pedir ao secretário depois para saber se os requerimentos estão sendo respondidos, para estar encaminhando a nossa aqui, porque tem bastante requerimento já feito durante o ano, para a gente estar respondendo as indicações, os requerimentos. E no mais, boa noite a todos, boa noite aos vereadores, a quem está nos assistindo e a plateia presente. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Declaro encerrada a palavra livre. Ordem do dia. Pareceres concluído pela aprovação do projeto de lei ordinário 36, 37 e 39 de 2025. Em turno único de discussão, em turno único de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os vereadores declaram aprovado em turno único de votação os pareceres mencionados. 6.2 Projeto de Lei Ordinário 36 de 2025, criação do selo Empresa Amiga das Pessoas com transtornos de espectro autista. Em primeiro turno, discussão. Em primeiro turno, votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado o primeiro turno de votação PLO 36 de 2025. 6.3 Projeto de Lei Ordinário 37 de 2025, criação de espaços reservados em shows, apresentações artísticas, culturais, teatros, eventos esportivos e similares para as pessoas com deficiências, mobilidade reduzida. Em primeiro turno, discussão. Em primeiro turno, votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado em primeiro turno de votação PLO 37 de 2025. 6.4 Projeto de Lei Ordinário 39 de 2025. Institui Declaração Municipal de Direitos de Liberdade Econômica em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado em primeiro e segundo turno PLO 39 de 2025. 6.6 Projetos de Lei Ordinário 41, 42, 44, 45 e 46 de 2025. Segue todas as comissões para emissões de pareceres. Indicação 107, Quebra-Mola na Rua João de Souza Ribeira. Em turno único, discussão. Em turno único, votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado em turno único de votação a indicação 107. Nada mais havendo tratado, declaro encerrada a reunião. Uma boa noite a todos.